Olá, eu sou Armanda Rufino, sou médica psiquiatra há 20 anos, fiz minha faculdade na USP em Ribeirão Preto e faz 14 anos que eu moro aqui em Florianópolis e trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina. Lá eu sou preceptora da residência de psiquiatria e tenho meu consultório também. Mas lá no HU eu tenho atendimento a pacientes e ao longo da nossa vida como médicos a gente atende um volume muito grande de pacientes. Comecei num ambulatório lá perto de Ribeirão Preto, onde eu morava, em termos de saúde pública, da saúde privada também com consultório. Faz muito tempo que eu tenho consultório também, há pelo menos uns 15 anos que eu tenho consultório. E aí muitas experiências a gente passa através da nossa vida profissional em contato com tantas pessoas que vêm para os nossos cuidados. E eu tinha um padrão, né, muito característico, eu sinto que da área médica mesmo, de quem escolhe cuidar das pessoas ser da área da saúde, que é o de cuidar de uma forma super protetora, eu diria, né? Eu saí da faculdade, para vocês terem uma ideia, quando eu estava na residência, quando um paciente meu faltava, um paciente que tinha esquizofrenia, que tinha um quadro grave, eu ligava para o paciente e ficava desesperada. Olha, fulano, você não pode faltar porque você vai entrar em crise, vai piorar e você vai ser internado. Eu ligava para o paciente por iniciativa própria. E a minha supervisora me deu uma bronca, falou: Armanda, isso não é função tua. Se o paciente, na verdade, ficar ruim ou não vier no tratamento e tiver que internar, é um problema dele. Ela dizia isso, mas eu não acreditava. Eu acreditava que era um problema meu, na verdade. E eu sempre me senti responsável demais pelos pacientes. Então, no consultório, mesmo num serviço público, eu sentia que o problema dele era a minha responsabilidade. Então, eu tinha que resolver esse problema, eu tinha que encontrar uma solução, eu levava aquilo para casa, eu chegava em casa e ficava pensando naquilo. Eu, às vezes, ligava para o paciente para saber como ele estava, não era ele que ligava porque tinha algum problema. Então, na verdade, eu sempre assumi uma postura de muita carga em cima de mim. E os anos foram passando e eu fui ficando cada vez mais cansada, eu fui ficando mais exaurida, eu tinha disposição de ajudar, mas eu não tinha mais condição física e psíquica também, fui ficando muito, muito cansada mesmo, cheguei até a adoecer por causa disso, mas enfim, a questão é que eu fui perdendo o meu potencial efetivo de ajudar. Eu percebia que as pessoas não tinham a melhora que eu esperava que elas tivessem, nem elas tinham a melhora que elas esperavam que tivessem, e eu, em contrapartida, estava muito cansada também para as minhas relações pessoais, familiares, porque eu tinha que fazer, e também na profissão. Então eu senti que além dos recursos que eu tinha de medicação, do diagnóstico, tinha algo na minha postura que eu teria que mudar, porque senão eu não poderia continuar. Eu comecei a sentir que eu ia ter que parar de exercer a medicina, ou sair do consultório, escolher só um tipo de trabalho, ou até parar. Será que dá para continuar sendo médica? Assim, eu cheguei inclusive a questionar isso. E nesse momento, quando eu fui em busca de outras ferramentas de respostas para essa situação, chegou até as minhas mãos um método e uma estratégia muito eficiente nesse sentido, de como é que a gente pode, então, ter ferramentas práticas e úteis para associar a medicação a nossos tratamentos convencionais que podem nos aliviar e serem mais efetivas, tanto para o paciente melhorar de maneira mais rápida e consistente, quanto para nós, profissionais da saúde, a gente conseguir ajudar sem se prejudicar e ficar de forma leve na profissão e que seja, inclusive, divertido e gostoso estar ali, né? Então, essas ferramentas, elas mudaram muito o meu jeito de trabalhar, elas agregaram muito para a minha profissão. Eu respeito e uso bastante medicação também, o diagnóstico tradicional, mas as ferramentas fizeram com que o próprio tradicional se ampliasse demais e fosse o quê? Eficiente. Porque isso é o que a gente quer também. A gente quer ser pessoas que têm eficiência, ou seja, que o nosso paciente seja o principal, que usufrua de maneira principal essa eficiência, ou seja, que a vida dele melhore e a nossa não piore. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu fico aqui falando e acaba não sendo... Mas e como é que se faz isso? Vou dar um exemplo bem prático. Uma paciente minha que está no HU comigo, quase desde o começo, então eu acompanho a Dona Maria faz 10 anos que ela está comigo. Ela tem um problema de depressão bem sério e um problema de pânico também, de ansiedade. Ela fazia tratamento comigo medicamentoso, mas uma consulta de psiquiatria geralmente é 1 hora que a gente fica com o paciente, então eu conversava bastante com ela. E a Dona Maria tinha assim um hábito, uma postura de vida que era se preocupar demais com filhos, só que assim, não se assuste, mas os filhos dela têm 20 e tanto, 30 anos, a Ana Maria tem 50 e tantos anos já, mas ela continuava preocupada quando eles tivessem 2 anos de idade, 3 anos de idade. Então a consulta dela não era para falar dela, era para falar do filho que está com problema com a esposa ligava para ele, o outro que está com problema de dinheiro, o outro que brigou com o chefe, então a consulta dela era falar dos filhos. E por 10 anos eu falei para ela: Dona Maria,
A senhora tem que largar a mão dos seus filhos, a senhora já criou seus filhos, confia neles, deixa eles tocar a vida deles, a senhora tem que cuidar da senhora, do seu marido, vocês estão aposentados, podem viajar, podem fazer uma coisa diferente juntos, mas não. Por 10 anos, ela vinha todo mês na consulta. Ela chegava na consulta e falava assim, meu Deus, Dona Maria de novo. Aí eu já sabia tudo que ela ia falar e eu já sabia tudo que eu ia falar para ela, e provavelmente ela também. Ela já sabia tudo que ela ia falar e tudo que eu ia repetir para ela. Dona Maria, larga a mão dos seus filhos, você tem que se preocupar com a senhora, a senhora já fez o principal para eles. Mas ela não acreditava e na próxima consulta ela fazia tudo igual. Bom, aí teve uma consulta que eu resolvi aplicar isso que eu tinha aprendido. E falei, tá, agora eu vou testar isso aí, vou usar na prática isso, vamos ver se funciona mesmo. Eu já sabia que funcionava, mas eu falei, Dona Maria, é um teste importante. E aí quando ela entrou na consulta, eu falei, Dona Maria, hoje nós vamos fazer uma coisa bem diferente. Em vez da senhora falar 1 hora aqui para mim, a senhora vai falar, a gente vai ter uma atividade aqui de 5 minutos, é um exercício de empatia, eu chamei. Um exercício de empatia, vamos fazer, Dona Maria? A senhora vai se colocar no lugar dos outros, é um exercício de se colocar no lugar dos outros. A senhora topa? Sério, doutora Amanda, o que é isso? A senhora topa fazer comigo? Como ela confia bastante em mim, né? Eu topo, 5 minutos. E a regra a senhora não vai falar nada além do que eu pedi para a senhora repetir, e quando acabar, a senhora não vai falar nada também. Ela falou assim, não, tudo bem, eu topo. Aí o que eu fiz? Eu pedi para ela levantar, peguei 3 papeizinhos de receituário, escrevi o nome dos 3 filhos. Coloquei ela na frente dos papéis, que representavam os 3 filhos, ela de pé na frente dos papéis. Falei assim, Dona Maria, a senhora consegue olhar para esses papéis e perceber seus 3 filhos em cima deles? É um exercício de imaginação e de empatia. Ela disse, consigo. Então, olha bem para os teus filhos e diz o seguinte para eles. Eu estava do lado dela, pedi para ela repetir. Diz o seguinte para eles, queridos filhos, eu faço tudo por vocês. Eu não cuido da minha vida para cuidar de vocês. Eu fico o tempo todo pensando em vocês. E ela ia repetindo. Ela ia repetindo, lógico, com conhecimento de causa. Até que eu cheguei no ponto e falei, eu adoeço e morro por vocês se for preciso. E ela repetiu bem veemente assim, eu adoeço e morro por vocês se for preciso. Perguntei para ela, verdade, Ana Maria? Verdade, doutora. Ok. Então agora vamos fazer o seguinte. Agora a senhora vai lá para o lugar deles e eu vou ser a senhora. Então nesse exercício de imaginação, de empatia, a senhora vai ficar no lugar deles. E agora eu sou a senhora e como mãe deles eu vou falar o que a senhora falou para eles. Pode ser? Ela disse que podia. Ela foi bem para o lugar deles. Falei, agora a senhora consegue se imaginar no lugar dos seus 3 filhos? São eles 3 que estão aí? Sim, doutora, são eles 3. Então olha bem no meu olho. Olhei bem no olho dela e disse o mesmo que ela tinha dito para eles. Queridos filhos, eu não cuido da minha vida. Tudo que eu faço é cuidar de vocês. Eu me preocupo com vocês, eu só penso em vocês. Eu abro mão de tudo para cuidar de vocês. Eu adoeço por vocês e eu morro por vocês. E falei do fundo do meu coração, como ela falou, eu morro por vocês. Conforme eu fui falando isso, ela foi ficando com uma cara horrível. E aí eu perguntei para ela, Dona Maria, como é que foi ouvir isso da sua mãe? Ela disse assim, terrível. Foi horrível eu ouvir isso dela. Então, na verdade, ela ficou muito impactada com o exercício. Ela viu o quanto era ruim para os filhos dela, ela sentiu na pele o quanto era ruim essa postura dela para eles. E aí eu pedi para ela, eu disse o seguinte para ela, então agora nós vamos fazer de um outro lugar. A senhora pode voltar aqui? Eu saí, ela voltou para o lugar dela. Eu falei assim, a gente pode testar uma outra coisa. E ela falou, tudo bem. Então agora volta a imaginar os 3 ali, a senhora fala para eles o seguinte. Ela repetiu novamente, queridos filhos, eu sei tudo o que eu fiz por vocês, eu dei a melhor educação para vocês e fiz tudo o que eu podia. E agora eu confio que vocês vão dar conta de fazer o que vocês precisam fazer na vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês são capazes. E agora, em vez de morrer por vocês, eu vou viver por vocês. Na verdade, a partir de agora, eu vou cuidar muito bem da mãe de vocês. Ela ficou muito emocionada dizendo isso. E eu perguntei para ela, agora a senhora se conecte com seus filhos e pergunte e me diga como é que eles estão se sentindo ouvindo isso da senhora. Aí ela olhou para mim e disse assim, doutora Amanda, eles estão se sentindo muito felizes e muito tranquilos. Aí quando ela foi falar, eu falei, opa, combinado agora. Agora você não vai falar mais nada. Tudo que a gente precisava falar e fazer aqui já foi feito. Agora a senhora pode ir? Não, então agora a senhora pode ir, a gente combinou. Só que eu atendo o marido dela também. Então ela saiu. Eu atendi o marido dela, e aí, na hora que eu fui liberar ele para ir embora, ela falou, doutora Amanda, eu preciso fazer só uma coisa. Não, Ana Maria, a gente combinou. Ela, mas só uma coisinha, por favor. E aí, ela disse assim para mim, olhando bem no meu olho, doutora Amanda, eu queria lhe dizer
que essa consulta, nesses 10 anos, foi a melhor consulta da minha vida. Ela ficou bem emocionada e eu também fiquei emocionada. Eu não sabia se eu chorava de alegria ou de tristeza, né? De alegria, porque eu tinha visto que eu toquei o coração dela e que ela tinha percebido algo de muito valioso. E de tristeza, porque eu fiquei 10 anos falando a mesma coisa e não aconteceu nada. Então, de qualquer maneira, foi muito emocionante para nós duas essa troca. E foi algo muito importante que aconteceu ali para mim e para ela, porque eu tinha sido totalmente eficiente. Em 5 minutos eu tinha conseguido o que eu não consegui em 10 anos. Então foi muito eficiente para ela percebeu, ela viu algo que foi fundamental na vida dela. E eu fiquei leve e tranquila, porque em 5 minutos tinha acabado a minha consulta. E eu não estava leve, eu não estava pesada, carregada, chateada. Então foi algo maravilhoso que aconteceu comigo. Foi algo incrível que aconteceu com ela. Eu tive depois, vou continuar acompanhando, a gente diminuiu a dosagem do remédio dela. Ela aderiu ao tratamento de uma outra maneira. O relacionamento com o marido dela melhorou um monte, em todos os sentidos. Então, os filhos dela gostaram tanto que eu conheço um dos filhos dela, fala assim, eles diziam para a mãe depois, ô mãe, a senhora não falta na consulta de teatro da doutora Armanda, porque foi muito boa essa consulta. E eu sei que foi bom para todo mundo, o efeito foi maravilhoso, uma técnica super simples que você aplica em qualquer lugar você pega uma folhinha de papel e faz isso, e coloca o paciente no lugar do outro, para ele ver o efeito do comportamento dele no outro, porque às vezes o nosso paciente está muito consciente do que ele está fazendo por amor, mas não do efeito disso na outra pessoa, e quando ele se apercebe disso, ele tem uma percepção que o mental, o verbal não consegue dar. Essa percepção vem de uma experiência impactante como essa, e a gente pode produzir isso de uma maneira muito fácil e tranquila. Isso é maravilhoso para todos nós. Então, com muita eficiência e com muita leveza e alegria, a gente pode trabalhar de uma outra maneira. Então, isso mudou totalmente a diretriz, o rumo do meu trabalho, e hoje eu agrego ferramentas à minha profissão que me tornam eficiente de uma maneira muito alegre, muito feliz, que é ver meu paciente bem, assumindo uma parte do tratamento dele que só ele pode fazer por ele, olhando para o que ele tem que olhar, e eu também leve e feliz para fazer minha profissão, para dar o melhor de mim e para ser quem eu preciso ser em outras áreas da minha vida. Todo mundo amplia, todo mundo ganha, e esse é um caminho para o mais maravilhoso.